Bom, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre ordenação. Então, a gente quer ordenar um vetor, né? Ordenar um vetor é o seguinte, você dado um vetor, por exemplo, de números, mas a gente podia ter outro tipo de dado aqui. A gente quer deixar ele em ordem crescente, mais precisamente não decrescente, em caso de repetições. Eh, então, aqui nos códigos eu vou ordenar usando vetores de int, né? Mas é bem fácil você alterar qualquer um desses códigos para comparar double ou string, tá? Ou comparar struct por algum dos campos dessa struct. E a gente costuma dizer que o valor usado para ordenação, nesse caso de structs, é a chave de ordenação. Então, por exemplo, você pode ter uma struct aluno e você pode querer ordenar por nome, ou você pode querer ordenar por sobrenome, ou você pode querer ordenar por nota ou qualquer outro tipo de critério, né? Então, esse critério que você está usando para ordenar é o que a gente chama de chave de ordenação. A gente, quando fala de structs, né, ou outros tipos de dados que são compostos, a gente pode até querer desempatar por outros campos, né? Bom, então primeiro a gente vai começar vendo o bubble sort, né? E a ideia é a seguinte, a gente vai do fim para o começo do vetor, trocando pares que estiverem invertidos. Quando a gente vai fazendo essa troca, em algum momento a gente vai encontrar o elemento mais leve, né? o menor elemento desse vetor. E aí ele vai ser trocado com todos os elementos que estiverem antes do que ele. E isso vai fazer com que esse menor elemento vá para a primeira posição. E a gente vai fazer isso, inclusive, várias vezes. Então, aqui no código, a gente tem o nosso vetor v, que a gente quer ordenar, de tamanho n, né, duas variáveis i e j. Então, essa variável i vai controlar o número de passadas que a gente vai fazer no nosso vetor. E o j vai controlar qual elemento eu estou considerando nesses pares. Tá? Então eu já vou explicar algumas especificidades, mas basicamente o que eu vou fazer é o seguinte, quando o VJ for menor do que o VJ menos 1, ou seja, quem está antes dele, eu vou fazer uma troca de VJ menos 1 e VJ. Né? Então eu faço essa troca aí local entre o J e o J menos 1. Né? Então o algoritmo é basicamente esse. A gente começa o J valendo n menos 1, então lá na direita do vetor. Né? A gente vai diminuindo esse J, e a gente só precisa fazer isso enquanto o J for maior do que o I, porque a gente sabe que os elementos mais leves vão ficando nas primeiras posições. Tá? Para ajudar, a gente pode ver uma animaçãozinha aqui. Então, esse é um vetor, né, o vetor 4, 8, 2, 7, 6, 3, 5, 1, 9, 10, que eu desenhei essas barras para representar a magnitude do número. Né? Então, dá para você ver aqui, por exemplo, o 2 tem o dobro da altura do 1. Né? Então, no começo, i é igual a 0 e o j é igual a 9, né, posição 9, não o número 9. E o que a gente quer fazer é ir trocando esses pares e trazendo até que o começo mais leve. Né? Então, note que o elemento mais leve vai terminar na posição i igual a 0. Né? Então a gente compara 9 com 10, não precisa trocar. 1 com 9 não precisa trocar. Mas 5 com 1 a gente precisa trocar. Então a gente faz essa troca. E note que agora que eu tenho o elemento mais leve na mão, que é o 1, ele sempre vai trocar e ele vai chegar lá na posição i igual a 0. Né? Então troco, 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 troco e troco. Né? Agora eu vou fazer mais uma passagem do mesmo jeito. Só que ao invés de fazer até a posição j igual a 1, que foi o que eu fiz anteriormente, né, para comparar o par 1 com 1 e 0, né, essas duas posições, agora eu sei que eu não preciso fazer isso, porque depois que eu fiz essa primeira vez, eu sei que o mais leve já está na posição 0.
Então agora eu só preciso, no final, comparar a posição j igual a 2 com a posição j menos 1, que é igual a 1. Né? Então por isso que aqui no for da linha 4, a gente pede só que j seja maior do que i, e não maior do que 0, né, que é o que faria ir até o começo do vetor, o que é desnecessário. Então 9 e 10 não troca, 5 e 9 não troca, 3 e 5 não troca. Agora eu vou trocar o 6, enquanto eu não ver ninguém menor do que o 3, eu vou continuar trocando. Então eu troco, e aí agora eu não tenho que trocar porque eu vi alguém menor do que o 3. Né? E agora, de novo, eu peguei o elemento mais leve, que faltava ordenar, e ele vai fazer todas as trocas. Então o 2 vai trocar com 8, o 2 vai trocar com 4. E aí, de novo, né, vamos lá do final, e agora a gente tem que trazer o elemento mais leve para essa posição, i igual a 2. Então não troco, não troco, 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 não troco. Achei o 3, que é o cara mais leve, que falta ordenar, e ele vai fazer todas as trocas e vai chegar na posição i igual a 3. Certo? Então você vai fazendo isso até que chega um momento em que o vetor inteiro está ordenado. Né? Bom, tem uma otimização pequena que a gente pode fazer nesse algoritmo, que é o seguinte: a partir do momento que você não tiver nenhuma troca mais, né, se você fizer uma passada inteira e não for trocado nenhuma vez, você pode simplesmente parar o algoritmo. Né? Então aqui eu coloquei uma variável indicadora, trocou, né? Ela começa como 1, e eu faço a mesma coisa enquanto trocou for 1. Né? Então aqui dentro desse for mais externo, eu primeiro falo que trocou é 0, e se eu realizar alguma troca, eu digo que trocou é igual a 1. Então enquanto houver trocas, esse for mais externo vai ser executado. Tá? E aí no pior caso, toda comparação que a gente fizer gera uma troca. Né? E isso leva para a gente um número de comparações que é n vezes n-1 sobre 2, tá? Que vai dar O de n ao quadrado, e também essa quantidade de trocas, então O de n ao quadrado. Tá? Dá para você fazer essa conta aqui, contar certinho e ver que você chega nesse número aqui. Tá? Mas basicamente você está fazendo uma soma de PA, né? Então, na primeira iteração, você vai fazer n-1 comparações, aí na segunda, n-2, aí na terceira, n-3, até na última que você vai fazer só uma comparação. No caso médio, o que eu quero dizer com caso médio? Eu quero dizer se você me der um vetor aleatório, né, um vetor com por exemplo, você pegou o vetor de 1 até n e permutou aleatoriamente, escolheu alguma das permutações desse vetor uniformemente ao acaso. Tá? Aí você tem algo um pouquinho... desculpa, você tem algo muito parecido. Tá? Você vai ter n ao quadrado sobre duas comparações, aproximadamente, tá? O de n ao quadrado, e essa quantidade de trocas. Então não melhora muito do pior caso para o caso médio. E aqui está um gráfico que eu rodei para vetores de tamanho 5.000 até 30.000, tá? Tanto o Bubble Sort quanto o Bubble Sort versão 2, que seria essa versão com a troca aqui. Né? E o Bubble Sort versão 2 foi um pouquinho mais rápido, né? Mas nada assim tão significativo quanto você poderia esperar. E só para vocês terem uma noção, então eu gastei gastei mais ou menos 1 segundo para ordenar um vetor de 30.000 posições, né? E eu fiz isso no meu notebook, não foi nenhuma máquina assim extraordinariamente rápida, nada do tipo. Agora vamos para um segundo algoritmo, que é a ordenação por inserção. Tá?
Então, imagina que de alguma forma você conseguiu que V0 até Vi-1 já estivesse ordenado, né? Então, o que a gente vai fazer agora é inserir o VI na posição correta, tá? Fazendo algo similar ao bubble sort, fazendo trocas. Pega o VI e vai fazendo trocas enquanto enquanto o VI for menor do que o VI menos 1, né? E aí terminando com o VI na posição correta, tá? Quando eu fizer isso, eu vou ficar com V0, V1 até VI ordenado. Então meu vetor estava ordenado em I posições e agora ele está ordenado em I mais uma posições. Então ele está mais ordenado agora, né? E aí o que você pode pensar é o seguinte: bom, primeiro que só a posição V0 já é algo ordenado, né? Então isso é sempre verdade para I igual a 1, né? Para qualquer vetor que você me der. Então não é absurdo achar que isso daqui é verdade, né? E eu consigo, por exemplo, se eu tinha só o V0 ordenado, eu vou conseguir ficar com o V0 e o V1 ordenado. E aí depois eu tinha o V0 e o V1 ordenado, eu vou conseguir ficar com o V0, V1, V2 ordenado. E assim por diante. E aí dá para ver que quando, né, o meu I for posição n-1, eu vou terminar com o vetor inteiro ordenado. Então, insertion sort, ele recebe o vetor V e o tamanho desse vetor. E a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai inserir a posição I, né, o elemento que está na posição I, na posição correta no vetor. Então, a gente vai fazer isso para I igual a 1, né, até I valendo n-1. Certo? E aí eu vou fazer exatamente aquele laço interno do bubble sort, só que ao invés de começar lá no final do vetor, eu vou começar na posição I. Né? Então, o J começa valendo I, enquanto o J for maior do que 0, J menos menos. Né? E aí, se eu estou lá na posição J, comparando com a posição J menos 1, e o J for menor do que o J menos 1, eu tenho que realizar essa troca. Tá? Então, está aqui uma simulação. Né? O 4 sozinho já é algo ordenado, e aí eu quero que 4 e 8 fiquem ordenados. Né? Mas isso é fácil, porque eu vou comparar esse par, 4 com 8, eu não preciso fazer nenhuma troca. Então, agora meu I vale 2, e eu olho 2 com 8, eu preciso fazer uma troca, e aí eu olho 2 com 4, preciso fazer uma troca. Aí 7 com 8 eu troco, 7 com 4 não, e 4 com 2 não preciso trocar. 6 com 8 eu troco, 6 com 7 eu troco, 6 com 4 não preciso trocar, 4 com 2 não preciso trocar. Aí 3 vai trocar com todo mundo até, exceto com o 2. O 5 vai trocar com todo mundo, exceto o 4. O 1 vai trocar com todo mundo. Né? E aí, nesse ponto, meu vetor está ordenado, mas a gente ainda não sabe disso. Né? Então, a gente vai ver se precisa realizar alguma troca, colocar o 9 na posição correta. E aí, acabou. A gente sabe que... desculpa, faltou aqui na animação, mas eu também preciso ver se o 10 precisa entrar na posição correta. Bom, quando o elemento já está na posição correta, eu não preciso continuar percorrendo o vetor e testando se VJ é menor que VJ menos 1. Deixa eu dar um exemplo aqui bem claro. Né? O 9 já está na posição correta. E aí eu sei que tudo está ordenado antes do 9. Então não tem por que eu ficar fazendo todas essas trocas, todas essas comparações, desculpa, entre pares, porque não vai gerar nenhuma troca. Outra coisa que a gente pode ver é que, bom, pode ser que eu troque o VJ com o VJ menos 1, e aí depois o VJ menos 1 com o VJ menos 2. Né? E quando a gente faz isso, a gente, como faz 3 atribuições para cada troca, né, porque a gente tem que guardar uma variável auxiliar, e aí depois fazer 2 atribuições para terminar a troca, isso leva para a gente a 6 atribuições nessas 2 trocas que a gente está fazendo. Tá?
Então, o que eu posso fazer? Eu posso guardar o valor do VJ numa variável t, fazer VJ menos 1 ser atribuído para VJ, VJ menos 2 ser atribuído para VJ menos 1, e aí guardar t em VJ menos 2. Tá? E se você olhar, você vai ver que isso tem o mesmo efeito de fazer essas trocas. Tá? Então, essa é a versão, digamos, famosa do insertion sort, né? Aquela, eu diria que é a versão didática, essa é a versão que, de fato, alguém implementaria, né? Que é o seguinte, eu tenho que inserir o VI a cada passo desse for da linha 3, né? Então, eu guardo o VI numa variável auxiliar, uma variável temporária t aqui, né? E eu tenho que achar qual posição que eu vou inserir o i, né? E eu vou inserir ele na posição j, né? Que é uma posição maior ou igual a zero, certo? Então, quanto for maior que zero, eu ainda posso não estar nessa posição j, tá? Mas claramente eu não posso chegar para posições negativas, tá? Então, lembrando, né? Quando eu sair do for é porque essa expressão é falsa, né? Então, ou j é zero, e eu estou no começo do vetor, ou esse elemento que eu estou tentando inserir, que é o t, ele é menor do que o j menos 1, né? Do que o vj menos 1. Nesse caso, o que eu quero fazer é jogar o vj menos 1 para a direita, né? No vetor. Então, eu quero jogar ele na posição vj. Tá? E quando todo esse for terminar, eu simplesmente coloco o t na posição vj. Bom, no pior caso, a gente vai fazer aproximadamente n ao quadrado sobre 2 comparações, né? Então, O de n ao quadrado. E ao invés de fazer trocas lá, como no bubble sort, aqui a gente está fazendo atribuições diretas, né? Lembrando que trocas são 3 vezes o número de atribuições, né? Cada troca custa 3 atribuições. E aproximadamente também n ao quadrado sobre 2. Então, a gente está sendo bem mais rápido aqui. E no caso médio, a gente tem metade disso, número de comparações, número de atribuições. E a ideia é basicamente que cada elemento que você for inserir, ele não vai andar até lá o começo do vetor, mas ele vai andar mais ou menos metade do vetor, desse prefixo. Então, aqui está uma comparação do insertion sort com a versão 2, né? Então, dá para ver que o insertion sort, essa versão 2, vale a pena essas otimizações, né? Vale a pena eu, ao invés de fazer trocas, fazer essas atribuições, né? E vale a pena eu parar quando eu encontro a posição correta de inserir o elemento. A complexidade teórica do algoritmo não melhorou, né? Os dois são O de n ao quadrado, mas o insertion sort V2 é bem mais rápido na prática. Então, esse tipo de otimização levou um ganho na performance para a gente. E dá para ver aqui que a gente está gastando menos da metade do tempo quando o n é grande, talvez até um terço do tempo, né? Bom, o terceiro algoritmo que a gente quer ver é a ordenação por seleção. E a ideia é o seguinte, eu vou achar entre V0 até Vn menos 1 quem é o menor elemento. E aí eu vou colocar ele na posição V0, e como tem alguém na posição V0, eu vou colocar quem estava na posição V0 na posição desse mínimo. Aí eu já ordenei um pouquinho do meu vetor, porque o menor elemento do vetor está na posição V0. Agora, o que eu vou fazer é achar o mínimo de V1 até Vn-1 e vou trocar com V1. E aí, dessa forma, V0 é o mínimo e V1 é o segundo menor elemento do vetor. Então, de V0 até V1 já estou ordenado. E assim por diante. Então, de forma geral, eu vou trocar VI com o mínimo entre VI até, até N-1. Tem um erro aqui no slide. Tá? Então,
o selection sort recebe o vetor V, um inteiro N, e a gente tem essas variáveis I, J e mínimo, tá? Então o I é esse cara, né? Eu vou trocar o mínimo de VI até Vn-1 com o VI, então esse é o papel do I aqui, né? Eu não preciso trocar o Vn-1 com o mínimo de Vn-1 até Vn-1, né? Porque ele já está na posição correta, ele é o próprio mínimo, então meu I vai até n-2. E aí eu tenho que achar o mínimo desse vetor, né? Então achar o mínimo é uma tarefa até mais simples, né? Você só tem que percorrer o vetor e achar quem é o menor. Então você chuta que o menor é quem está na posição I, e você olha para as outras posições, daí mais um até a posição n-1, e testa para ver se essa posição que você está olhando, VJ, é menor do que a posição menor do que o Vmin. Se for menor, então eu atualizo quem era meu chute do mínimo para ser J. Né? No final desse for, eu tenho o mínimo na mão, e aí eu só tenho que trocar o VI com o Vmin. Então, vamos simular isso. Eu quero achar quem que é o menor elemento da posição 0 até a posição n-1. Eu vou começar chutando que o mínimo é o cara que está na posição 0. E aí eu vou olhar as outras posições para ver se eu vejo alguém menor. Então, 8 não é menor que 4, 2 é menor que 4. Então, eu atualizo quem é o meu mínimo para passar a valer 2. 2 não um número, 2 a posição 2. Aqui é só uma coincidência. 7 não é menor do que 2, 6 não é menor do que 2, 3 também não, 5 também não, 1 é menor do que 2. Então, eu atualizo quem é o meu mínimo para valer 7, a posição onde o 1 está. 9 também não é menor que 1 e 10 não é menor do que 1. Então, agora eu vou fazer uma troca entre VI, que é o V0, com o Vmin. Então, o 1 vai para a posição correta e o 4 vai lá para o meio do vetor. Aí, agora, eu quero colocar o segundo menor elemento, né? Então, o menor elemento do restante do vetor na posição VI. Eu chuto que esse cara já é o mínimo e começo a olhar para ver se eu acho alguém menor a partir da posição J igual a 2. Bom, 2 é menor do que 8, eu atualizo quem que é o meu mínimo, e aí depois eu não vejo ninguém menor do que 2. Né? Então eu troco VI com V mínimo, e aí 1 e 2 agora está ordenado, né? E aí eu tenho que achar quem é o menor cara que eu vou colocar para essa posição I igual a 2. Tá? Então, aqui eu vou achar o 3, vou trocar o 3 com o 8, aí depois eu vou trocar o 4 com o 7, aí depois vou trocar o 5 com o 6, aí eu vou trocar o 6 com o 8, aí eu vou trocar o 7 com o 8, aí eu vou trocar o 8 com o 8, porque o 8 já é o menor desses 3 que sobra, e aí eu vou trocar o 9 com o 9, né? E quando eu tiver ordenado os n-1 primeiros elementos, o enésimo elemento, né, o elemento da posição n-1, já está ordenado. Né? Então, eu não preciso fazer mais nada. Então, o número de comparações que a gente vai fazer aqui é o seguinte. O I começa como 0, e eu vou fazer a comparação do Vmin com o V1, do Vmin com o V2, com o V3, com o V4, até o Vn-1. Então, eu vou fazer n-1 comparações para i igual a 0. Aí depois eu vou fazer n-2 comparações para i igual a 1, porque eu vou comparar com o 2, com o 3, com o 4, até o n-1. E assim por diante, até lá no final, que eu vou fazer uma comparação. Tá? Então, aparece de novo aquele número n vezes n-1 sobre 2, isso aqui é a soma de uma PA, com n-1 elementos, né, de razão 1. Então, isso dá O de n ao quadrado.
E o número de trocas que eu faço é, no pior caso, O de n, porque eu só faço uma troca para cada posição i do meu vetor. Isso significa que o selection sort ele é muito bom comparado com o insertion sort e o bubble sort quando trocar dois elementos for extremamente caro. Porém, quando trocar dois elementos for extremamente caro, você poderia querer usar ponteiros para os dados e trocar para onde os ponteiros apontam, ao invés de trocar a posição dos dados na memória. Tá? E aí vamos comparar os três algoritmos. E aí a gente tem o bubble sort, que é o pior dos três, o selection sort e o insertion sort. Tá? O insertion sort é bem mais rápido do que os outros dois, mas todos eles têm esse crescimento quadrático que a gente consegue ver aqui no grafo, né? Isso que dão parábola. Tá? Para n igual a 30.000, o selection sort leva 4 vezes o tempo do insertion sort e o bubble sort leva 9,3 vezes o tempo do insertion sort. Tá? Então você está ao implementar, se você escolhe o insertion sort ao invés do bubble sort, quer dizer, desculpa, se você escolhe o selection sort ao invés do insertion sort, você está perdendo 4 vezes o tempo. E se você escolhe o bubble sort, está perdendo 9 vezes o tempo. Bom, vamos voltar então ao selection sort, que mesmo não tendo sido um algoritmo tão bom ali na nossa comparação, a gente pode modificar ele um pouco e ter um algoritmo bem mais interessante. Então, vamos considerar uma versão do selection sort que é o inverso do que a gente viu, que a gente coloca o elemento máximo na posição Vn-1, aí depois o segundo maior elemento na posição Vn-2 e assim por diante. Tá? Então, está aqui o meu selection sort invertido, recebe V e N, né? E ele faz o mesmo código que antes. A única coisa que a gente está mudando aqui, o I agora é uma coisa decrescente, né? Começa na posição N-1 e vai até a posição 1. Né? E aí eu chuto que o máximo é o I, e também eu vou percorrer o vetor aqui de trás para frente. Podia ter percorrido de frente para trás, não tem problema. Né? Mas eu começo na posição I-1 e vou até a posição 0 para ver se eu acho alguém menor do que o Vmax. Se for, eu atualizo o max. Né? E aí lá no final eu troco. Então é o mesmo algoritmo basicamente espelhado, né? Pegando o máximo a cada passo ao invés do mínimo a cada passo. Bom, vamos reescrever um pouco esse código e falar assim, bom, o que eu estou fazendo aqui no meio, né? Na verdade, é achar o máximo de um pedaço do vetor. Né? Então, se você poderia fazer uma função que é o seguinte, extrai máximo, né, de Vn. Então, de novo, a gente chuta que o máximo é a posição n-1 e a gente olha a posição n-2 até a posição 0, procurando por alguém que seja maior do que o máximo. Se tiver alguém, eu atualizo o max. Né? E no final, então, eu tenho o máximo desse vetor e eu devolvo esse max. Tá? E aí eu posso reescrever o selection sort aqui para uma coisa bem simples, que é para cada posição e eu descubro quem é o máximo, né? No vetor da posição V0 até a posição VI, certo? Então, isso vai me dar I mais 1 elementos, né, que é o que essa função recebe. E aí eu troco o VI com o Vmax. Então, em suma é isso que o selection sort faz. Né? E aí a gente pode calcular o tempo desse selection sort, que, claro, tem que dar aquela mesma conta que a gente já tinha olhado. Né? Mas quanto tempo demora esse selection invertido V2? É o tempo de estar máximo V e mais 1, né?
com i variando de n-1 até 1. Mais o tempo de fazer n-1 trocas aqui na linha 5. Né? Então, digamos que tk é o tempo de eu extrair o máximo de um vetor que tem k elementos. Então, para ordenar n elementos, o selection sort gasta tempo n-1, por causa dessas trocas, mais somatório de k igual a 2 até n de tk, né, o tempo de cada uma dessas extrações. Você tem a primeira gasta tn, a segunda tn-1, assim por diante, até t2 na última. E aí, dá para a gente ver lá no extrai máximo que ele é um algoritmo O de n, né? Onde n é o tamanho do vetor. Então, ele gasta tempo, que é um tempo c vezes k, para k sendo o tamanho desse vetor que a gente está chamando aqui. Né? Não me importa com essa constante c, então eu vou ter n-1 mais c vezes, e aí eu faço essa conta aqui, né? Essa é uma PA que tem n-1 elementos, razão 1, começa em 2, termina em n. Né? Então, isso daqui, a fórmula da PA me dá isso. Isso daqui, então, vai ser O de n ao quadrado. Né? Basicamente, você vai ter esse n multiplicando por esse n aqui, vai aparecer o n ao quadrado, esse termo aqui não vai importar, e umas constantes que aparecem aqui não vão importar para a gente. A gente concluiu a mesma coisa que a gente tinha antes. Né? Só que com o RIP, que a gente viu na aula passada, a gente pode extrair o máximo de um RIP bem rápido. Ao invés de gastar tempo O de K, a gente gasta tempo só O de log de K. Tá? Então, a gente pode fazer uma ordenação usando fila de prioridades. Né? Então, a nossa ordenação usando fila de prioridades, chamei de fp-sort, recebe um vetor v aqui e um inteiro n. E aqui eu estou chamando de item porque lá no RIP a gente estava considerando que os elementos da fila de prioridade eram itens. Né? Então, eu crio uma fila de prioridade para guardar n elementos. Né? Eu insiro os n elementos nessa fila de prioridade. E aí, eu consigo, para cada uma dessas posições, né, Vn-1 até a posição V0, eu simplesmente tenho que extrair o máximo da minha fila de prioridade. E aí depois eu destruo essa fila de prioridade, então isso vai ordenar. Por quê? Porque na posição n-1 eu vou pegar o máximo da fila de prioridade, que era o máximo do meu vetor. Na posição n-2 eu vou tirar o máximo da fila de prioridade, que é o segundo maior cara do meu vetor, porque eu já extraí o máximo do vetor. E assim por diante. E aí esse algoritmo vai gastar tempo O de n log n. Né? Por quê? Aqui nas linhas 4 e 5 eu faço n inserções numa fila de prioridade, cada inserção gasta tempo log de n, O de log de n. E aqui nas linhas 6 e 7 eu faço n extrações de máximo numa fila de prioridade. Né? As nossas filas de prioridade aqui estão implementadas como RIP, isso é importante. Então eu gasto log de n em cada extrair máximo e n log n no total. Tá? Uma coisa ruim desse algoritmo é que a gente está usando espaço adicional. Se o seu vetor tiver 1 GB de dados, eu vou precisar criar uma fila de prioridade, guardar todos esses dados nela e aí depois extrair esses dados. Então eu vou gastar 1 GB a mais, pelo menos, ou até mais, de memória para poder executar esse algoritmo. Tá? E a gente não precisa disso. Tá? E a gente também está perdendo tempo para copiar um vetor, né, para o RIP e aí depois extrair do RIP para o vetor. Né?
Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai perceber que eu posso transformar um vetor em um heap bem rápido. E a gente vai fazer isso mais rápido do que fazer as N inserções aqui das linhas 4 e 5. Tá? Então, como que a gente vai transformar um vetor em um heap? A gente vai começar da direita para a esquerda, considerando sub-heaps, pequenos heaps aqui no meu vetor. Tá? Então, que vão ter a ver com a árvore quando a gente vê o heap como um todo. Tá? Então, o 10, se eu tiver... eu vou considerar ele... Desculpa, eu vou considerar ele como uma folha do meu heap total, e eu sei que ele vai ser uma folha do meu heap total, porque ele é o último elemento, sempre vai ser uma folha, né? Então, para mim, ele vai ser simplesmente um heap de tamanho 1. Então, um heap de tamanho 1 já... esse cara já é um heap, né? Já satisfaz a propriedade do heap de que todo elemento é maior ou igual do que os seus dois filhos. Aqui, como ele não tem filhos, isso é verdade. Se eu pegar só o 9, mesma coisa. Se eu pegar só o 1, mesma coisa. O 5 e o 3, mesma coisa. Agora, o 6, quando eu olho aqui no heap e faço aquela conta para ver quem é o filho esquerdo e o filho direito, eu vou ver que o 10 é filho esquerdo do 6. Né? E agora, esse sub-heap aqui não satisfaz, não é um sub-heap, na verdade, né? Ele não satisfaz a propriedade de que o pai é maior ou igual aos filhos. Todos os pais são maiores ou iguais aos filhos. Então, aqui o que eu vou fazer é simplesmente pegar esse 6 e descer ele no heap. E aí eu vou ter o 10 aqui com 6 e eu vou ter arrumado esse heap. Isso vai ficar mais claro agora. Né? Eu tinha uma coisa que era um heap na esquerda, eu tinha uma coisa que era um heap na direita, né? Mas quando eu coloquei esse pi, uni esses dois heaps com esse pi, eu tenho uma coisa que não é um heap, porque o 9 é maior que o 7. Tá? Mas na esquerda é um heap, na direita é um heap, e só o 7 está errado, então basta eu descer o 7 no heap. Né? Então o 7 troca com o 9, e agora isso daqui é de fato um heap, satisfaz a propriedade do heap. E aí eu estou, então, andando aqui para trás do meu vetor. Né? Eu estava no cara que era o 7. Aí eu olho para o 2, mesma coisa. Eu vou trocar o 2 com o maior dos seus dois filhos. Então troco com o 5, né? Desço o 2 no heap. E agora esse cara é um sub-heap válido aí. Agora, esse 8, mesma coisa. Na esquerda eu tenho um sub-heap válido que satisfaz a propriedade do heap. Na direita também. Só que quando eu junto os 2 e o 8, pode deixar de ser um heap. Mas aí isso é fácil de resolver. Né? Basta eu fazer o desce no heap a partir do 8. Né? Então eu pego o maior dos dois filhos e desço. E eu preciso, talvez eu precise continuar descendo. Aqui no caso eu não preciso. Bom, aí eu cheguei de fato na posição 0 aqui do meu vetor. E aí eu tenho o 4. E aí eu vou descer o 4 no heap. Então eu pego o seu maior filho. Aí eu continuo descendo 4 no heap, maior filho, e acabou. E agora o que eu tenho aqui é de fato um heap. Tá? Então é aquela ideia muito parecida com a gente viu na última aula, de extrair o máximo do vetor, né, que eu trocava a raiz com uma folha. Né? Por exemplo, se eu fosse extrair o 10 aqui, eu trocaria o 6 com o 10 e desceria no heap. E eu posso fazer isso porque o lado esquerdo era um heap, o lado direito era um heap, e a única coisa que está errada é a raiz. Né? E aí eu arrumo a raiz descendo no heap. Tá? Agora tá bom. Quanto tempo isso demora? A ideia é que a gente não vai ter muitos
hips altos quando a gente fizer isso. Tá? E por não ter muitos hips altos, a maior parte dos desces no hips vão ser muito rápidos. Tá? Então vamos olhar quanto tempo construiria se o tamanho do meu vetor fosse uma potência de 2 menos 1. Tá? Quando o n é uma potência de 2 menos 1, o meu heap é assim completo. Né? Até o último nível é todo completo. Tá? E aí, praticamente metade, quase metade, dos meus heaps tem simplesmente altura 1. E nem tem nada para fazer neles. Aí, 1/4, né, então 2 elevado a k menos 2, aproximadamente, tem altura 2. Tá? E aí, de forma geral, para a altura h, a gente tem 2 elevado a k menos h heaps. Tá? Então, quanto maior a altura, bem menos heaps daquela altura eu tenho. Né? Tipo um decaimento exponencial. Tá? E aí, cada heap de altura h, eu só vou fazer um desce no heap, que depende, que é O da altura do heap. Né? Então, gasta tempo C vezes h. Então, o tempo que eu estou gastando aqui é, para cada uma dessas alturas que eu posso ter, de altura 1 até altura k menos 1, eu vou gastar C vezes h, né, por heap, e eu tenho 2 elevado a k menos h heaps desses. E aí, só reescrevendo isso dá C vezes 2 elevado a k, né, do somatório de h igual a 1 até k menos 1, de h dividido por 2 elevado a h. Então, a gente precisa saber quanto dá esse número aqui. Né? E não é uma conta tão fácil de fazer, mas eu vou mostrar um truque, que é o seguinte. Eu posso escrever esse somatório da seguinte forma. Né? Eu posso... vamos tentar entender o que eu estou querendo dizer aqui. Né? Para o h igual a 1, eu tenho 1 sobre 2 elevado a 1, é meio. Né? Para o h igual a 2, eu tenho 2 vezes 1 sobre 2 elevado a 2. Então, está aqui uma vez 2 elevado a 2 e outra vez 2 elevado a 2. Para h igual a 3, eu tenho 3 vezes 2 elevado a 3. Então, está aqui uma vez 2 elevado a 3, outra vez e outra vez. Tá? Então, eu expandi esse somatório de um jeito meio curioso aqui. E, basicamente, o que acontece é que eu tenho essa soma aqui, que é uma soma de progressão geométrica, aqui também, e assim por diante. Só que elas são bem parecidas, né? Essa daqui está aqui e ela aparece aqui também. Tá? Só estou começando a soma de um lugar diferente. Se você calcular essa soma de PG, isso daqui vai dar 1 menos 1 sobre 2 elevado a k menos 1, que a gente sabe que é menor do que 1, né? Não importa o k, porque esse número é positivo. Esse cara aqui é meio menos 1 sobre 2k menos 1, né, que é menor que meio. Aí depois 1/4 menos esse número, que é menor do que 1/4. E assim por diante. Né? E aí, se eu somar todos esses caras aqui na direita, desses sinais de menor, eu consigo dizer, né, porque 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/8, mais 1 sobre 16, né, soma das potências, soma dessas potências de meio, a gente sabe que a soma infinita dá 2. Então, qualquer soma finita dá menor ou igual a 2. Tá? Então, todo esse somatório aqui é menor ou igual a 2. Então, eu gasto o tempo O de 2 elevado a k, só que 2 elevado a k é n mais 1. Né? Então, eu gasto tempo O de n. Então, eu consegui construir meu heap em tempo linear, bem rápido. Certo, então a gente consegue finalmente chegar no nosso heap sort. Aqui eu só estou mostrando o desce no heap,
É uma versão do que a gente viu na aula passada, só que ao invés de eu ter o item lá, que eu quero olhar, né, para ver qual que era a chave de comparação, aqui o meu próprio vetor de ints vai ser o meu heap. Né? Então o código é o mesmo, eu tenho que descobrir quem que é o maior filho, pode ser que não tenha filho esquerdo, se tiver eu chuto que é o filho esquerdo, pode ser que não tenha filho direito, ou que o filho direito seja maior do que o filho esquerdo, né? Desculpa. Se existir filho direito e o filho direito for maior do que o filho esquerdo, o maior filho é o filho direito. E aí, quando eu souber quem é o maior filho, eu vejo se o maior filho é maior do que o pai. Se for, eu troco e chamo recursivamente para o maior filho. E aí, meu heap sort é basicamente o que a gente tinha visto do selection sort lá. Né? Eu vou transformar o meu vetor em heap. E aqui, como várias posições, né, da posição n sobre 2 mais 1 para frente, não vou ter que descer no heap, porque o heap só vai ter um elemento, eu nem considero eles. Tá? Então, basta eu ficar descendo no heap, cada uma dessas posições, da direita para a esquerda no meu vetor. E agora eu vou ficar extraindo o máximo. Né? Então, eu sei que o máximo do heap está na posição V0. Então, eu troco V0 com Vn-1 e eu diminuo 1 no N. E aí eu desço no heap o V0. Né? Então, eu vou extraindo máximos e deixando esses máximos na direita, lá no final do vetor. Bom, a gente teve bastante trabalho para fazer um algoritmo que é O de n log n, né, ao invés de um algoritmo que era n ao quadrado. Será que vale a pena? Bom, vale muito a pena. Tá? Então, isso daqui é a comparação do insertion sort, que era o nosso melhor algoritmo, insertion sort versão 2, com o heap sort, tá? Para vetores até 30.000 elementos. Para n igual a 30.000, o heap sort leva em média 0,002 segundos. É instantâneo. Enquanto que o insertion sort demora 0,1 segundos, que já não é uma coisa assim tão desprezível. Tá? Então, para esse n, ele leva 46,3 vezes o tempo do heap sort, e isso não vai se manter. O crescimento dessas funções é diferente. Essa é n log n e essa é n ao quadrado. Então, quanto maior o n, mais longe, maior esse número aqui vai ficar. Né? Esse número vai para infinito quando o n vai para infinito. Então, concluindo, a gente viu 3 algoritmos O de n ao quadrado. O bubble sort, que na prática é o pior dos 3, raramente usado. Selection sort, que é bom quando as comparações são muito mais baratas do que as trocas, né? Ou seja, as trocas são caras. O insertion sort, que costuma ser o melhor dos 3 na prática. Tá? E a gente ainda viu otimizações do código que melhoram os resultados empíricos. Mas, durante o curso, a gente não vai focar em otimizações como essa, apesar de elas serem importantes, mas a gente está preocupado mais com uma questão assintótica. E a gente viu um algoritmo que é melhor assintoticamente. Né? O heap sort ele é O de n log n, então ele é melhor para n grande do que qualquer algoritmo O de n ao quadrado. Mesmo na versão mais otimizada desse algoritmo O de n ao quadrado. Bom, e aqui tem alguns exercícios para vocês.